Olá, pessoal, chegando aqui para mais uma edição do nosso webinar da indústria, esse projeto que tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a nossa FIEB. Hoje o meu convidado é Paulo Engler, ele é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, a Abramat. Portanto, um setor extremamente representativo, importante para o país, presente em praticamente todos os municípios, né? Onde a gente vai, tem obra sendo feita, reforma, enfim. Uma rápida passagem aqui pelo currículo de Paulo. Paulo é advogado, com mestrado em Direito Tributário, já dirigiu inúmeras entidades, entre elas a Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Higiene e Limpeza e Saneantes, né? Tem passagem aí também pela General Motors, pela Parmalat, enfim, um belo currículo. Paulo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu começaria lhe perguntando, Paulo, sobre a entidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Abramat, né? Você assumiu a entidade este ano, né? Conta um pouquinho o que faz a Abramat, quem são os associados, qual é o objetivo da entidade. E, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Geraldo. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, de falar aqui com a indústria da Bahia, que é indiscutivelmente uma das mais representativas do país. E a Abramat está presente aí no estado da Bahia, por que não? Temos também nossos fabricantes aí no estado. Inclusive, estive na inauguração de uma fábrica muito grande em Feira de Santana no mês passado. E, de fato, a pujança do Estado da Bahia na área de construção civil é olhos vistos, né? Mas, enfim, a Abramat é uma associação que já existe há 25 anos, ela congrega a indústria que faz o material de construção. Então, o nosso cliente é basicamente o comércio, mais ou menos 50% de que nós produzimos vendemos para o varejo, 25% a gente vende para as construtoras e 25% a gente ou é para obra pública ou é para exportação. Então, a entidade ela é dividida nesse formato de alcance nacional e, indiscutivelmente, material de construção é uma parcela muito relevante do Produto Interno Bruto do Brasil. Verdade. Você certamente deve ter falado da Solprima, né? Foi uma Isso. unidade que foi inaugurada em Feira de Santana há pouco tempo. Só Exato. uma dica, a gente conversou com o Sérgio Guerra, que é o diretor-geral aí do grupo. Então, quem tiver interesse de ver a entrevista, é só acessar o site Indústria News e lá encontra os episódios anteriores do Webinar da Indústria. É um grande projeto aqui na Bahia, lá em Feira de Santana, feito pelo esse grupo francês. Paulo, agora me fala um pouquinho como é que anda esse mercado de materiais de construção, da indústria de materiais de construção hoje aqui no Brasil, né? Qual é o balanço? A gente está chegando quase no finalzinho do ano, né? Já novembro. Fala um pouco como é que foi o setor. A gente sabe que tem medidas novas aí, programas novos sendo implementados. A gente vai conversar muito sobre isso. Mas fala como é que está sendo o setor esse ano. No final do ano passado, a Abramat fez uma projeção de um crescimento de 2,8% para 2025. Chegado ali em agosto, tivemos que rever esse número para 1,8%. Né? Então, o que aconteceu? Viemos muito bem de janeiro a maio, junho, aí tivemos uma queda expressiva em julho, agosto, e aí em setembro andou de lado. Tivemos que fazer essa revisão, porque, de fato, assim, esse primeiro semestre de 2025, nós vendemos muito acabamento, muito produto de acabamento, mas vendemos pouco produto de base, né? Então, é a consequência natural da construção civil, ou seja, grandes obras e muitas obras, há 2 anos ou 1 ano e meio, começaram a serem feitas, então, e elas estão em fase de acabamento. Então, ok, esse é um ciclo que se encerrou. Mas, em obras novas, de fato, o ciclo está um pouco mais baixo. Então, deu essa queda e que nos obrigou a fazer essa verificação para baixo da previsão. Mas, você vê, o ano tá muito emocionante,
porque recentemente tivemos dois anúncios do governo federal que nos incentiva muito até a repensar os números. Por quê? Nós tivemos um fundo, uma substituição do fundo de recursos para o sistema financeiro da habitação, que tradicionalmente sempre foi a poupança, mas a captação de poupança diminuiu muito. Então, o Ministério da Fazenda ele propôs, né, novos agregadores desse fundo, um deles o Royalties Petróleo. Então, ele volta a ter valores muito expressivos, foi anunciado algo em torno de 80 bilhões. É muita coisa. E uma semana depois, a Caixa Econômica Federal também, junto com o presidente da República, anunciou o Reforma Casa Brasil, né? Com um orçamento, com um fundo de 40 bilhões. Então, isso é muito importante, porque isso vai mudar a nossa forma de ver o ano de 2026 para a nossa indústria. Mas a gente acredita que agora, novembro e dezembro, pelo menos o varejo já vai ter uma surpresa boa. Oh, bacana. A gente vai conversar mais sobre o Reforma Brasil. Acho que a gente pode fazer um pouco de serviço em cima desse projeto, né, que o governo está começando a implementar. Mas eu queria antes, Paulo, que você falasse um pouco que é essa indústria hoje de materiais de construção no Brasil. Assim, não sei se você tem número de quantas fábricas, empregos, o que isso representa no PIB do Brasil, enfim, contextualiza um pouco esse setor. Isso. De fato, fábricas e empregos, o número é difuso. Por quê? Nós estamos falando de 28 setores diferentes e não necessariamente todos eles estão ligados diretamente à construção civil, exceto, claro, aqui o pessoal do cimento, né? E tudo estão ligados diretamente, mas você tem uma série de setores que são nossos parceiros, né? Em boa parte disso. Então, mas no tocante ao produto interno bruto, a construção civil, toda a indústria da construção civil, responde por 9,6% do PIB. Ou seja, é muito relevante e a criação de empregos é muito rápida quando ela quando ela está num movimento de alta, você consegue mobilizar muito rapidamente a população e a economia. Mas é isso aí, o número é muito expressivo mesmo. Perfeito. Agora, voltando ao Reforma Brasil, você já falou aí que são 40 bilhões de reais, que a expectativa de contratações, com 1,5 milhão de contratações, né, do pessoal demandando isso, pelo menos essa expectativa do governo. Você já mostrou que tem muito otimismo em relação a isso, né, até porque eu acho que o Brasil não tinha um programa nessa linha, eu acho que a Caixa operou a Construcred, se eu não estou enganado, alguns anos atrás, né? Isso. E o governo volta com um programa importante desse. Fala do impacto para o setor e o que é que tem de mais positivo assim no programa? O que é que você acha que de mais relevante nesse momento? Olha, o programa é muito bem-vindo, né? Porque, de fato, nós já estávamos externando alguma preocupação sobre como é que a gente movimentava a indústria da construção civil para o que a gente chama de faixa de renda 1 da Caixa Econômica Federal, que são as famílias que têm renda de até R$ 3.500. Então, isso, de fato, nós não estávamos enxergando essa imensa população reformando a casa, aumentando um cômodo, pintando casa, etc. Isso de fato estava nos preocupando, varejo também muito preocupado com isso. E aí houve uma sensibilidade, indiscutivelmente, por parte da Caixa e por parte do Ministério da Economia e Ministério das Cidades, Presidência da República, e fizeram esse plano. E olha, eu vou te dar um número de segunda-feira só, porque que pensou de ser quarta, mas na segunda-feira nós encontramos o pessoal da Caixa, e eles têm ali né, números internos que eles trocam entre si. Era impressionante o movimento, viu, das pessoas, tanto pelo site da Caixa, mas presencialmente nas agências, indo buscar as informações, né, e alguns já marcando já reuniões para contratar o serviço. Então, na minha visão, já é um sucesso, veio em boa hora, de fato, essa camada da população estava já há um bom tempo
você investir na própria casa ou no microcomércio que ele tem ali, e ele está realmente precisando disso. Ele está precisando melhorar a casa, construir um banheiro, construir um quarto novo, reformar a sala, fazer uma garagem, e veio para isso. Esse programa veio para isso. Oh, bacana. Na pandemia, o brasileiro ficou muito dentro de casa, né? E eu acho que esse contato, uma das, talvez, boas consequências, se é que a gente pode falar assim, né? Alguma coisa de positivo da pandemia, foi esse contato das pessoas com casa, e houve, a partir daí, essa preocupação, essa demanda também, né? Por reformar os imóveis, né? Por torná-lo ainda melhor. Mas fala um pouco, Paulo, de questões de taxa de juros, enfim, burocracia para tomar esses recursos, existe isso, como é que o governo está implementando isso e está resolvendo essa questão? Isso. Eu acho que essa é a grande novidade do Reforma Casa Brasil, né? Primeiro, que ele não está acompanhando a taxa de juros de mercado, né? Nós estamos com a taxa Selic a 15%, e se você vai angariar um empréstimo num banco comercial, é bem acima disso. O fato é que esse programa ele está limitado a 12%, que já é uma excelente notícia, né? Ele é absolutamente desburocratizado. A Caixa está usando em favor do público, em favor dela, a, a, a tecnologia. Então, a pessoa vai comprovar vai fazer parte da comprovação com o próprio celular. Ela vai tirar foto da casa, um antes e depois, e vai, claro, mandar as notas fiscais comprado no comércio, né? E tudo isso para comprovar que, de fato, ela angariou o empréstimo, comprou aquilo de fato e fez a casa. E, claro, a Caixa vai fazer aí as verificações, e eu acredito que de forma randômica, etc., mas vai fazer. O fato é que as pessoas terão que trazer essa informação, mas o que chama a atenção, e eu acho que é o grande mote desse plano, é algo simples que qualquer um consegue fazer e muito rápido. Então, por isso que o apelo é tão bom. Oh, bacana. Eu peguei uma declaração sua durante o lançamento do programa, umas matérias jornalísticas aí que eu li. Você fala aqui defendendo a necessidade de incorporar critérios técnicos que garantam a qualidade das obras. O que seria isso? Explica isso para a gente. O Brasil tem um programa chamado Programa Setorial da Qualidade, que tem um símbolo enorme, chama PBQP-PH. Ele é bem grande. Na verdade, é um programa onde os fabricantes de material de construção eles se obrigam voluntariamente, né, perante o poder público, e também aqui nós temos uma BNT, temos um Inmetro, aonde ele demonstra, olha, o produto que eu entrego ali na loja de material de construção tem a qualidade assegurada, ou seja, o que você vai pôr ali na sua casa não somente vai cumprir a sua função para que foi concebido, mas ele tem uma validade extensa, ele vai te dar segurança e bem-estar, perfeito? Então, são os tais PSQs. E nós temos produto sem PSQ? Temos, tá? Então, nós temos material de construção de excepcional qualidade, chamado PSQ, e nós temos produto sem PSQ, e tem alguns importados aí também que não tem nada, que ninguém sabe nem de onde vem. Então, o que nós estamos falando? Eu sei que é muito difícil eu vincular assim, esse empréstimo da Caixa a esse produto. A gente sabe disso, para isso daí demandaria um arcabouço legal, etc, etc. Mas o que nós pretendemos fazer? E já estamos fazendo, e o varejo é nosso parceiro, de fazer uma comunicação aberta, clara, para a população em geral, né? E aqui nós estamos concebendo algumas possibilidades, e a tecnologia vai nos ajudar, para que, olha, tá bom, você tem esse produto aqui que você vai comprar, tem o de R$ 10, tem o de 5, tem o de 2, né? Aí que a gente quer que a pessoa fale assim, olha, vê qual deles tem PSQ. É o de 10, compra o de 10. A nossa ideia é essa, né? Você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai morar embaixo desse negócio? Vou. Perfeito. Tem o melhor material de construção para que isso dure muitos anos. Perfeito. Eu estou conversando com Paulo Engler, advogado e presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção.
Paulo, e com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, como é que está o andamento do programa? Está indo bem? É outro que veio também a somar aí para ajudar o setor? Como é que você avalia aí a implementação? Minha Casa Minha Vida é um sucesso, né? Assim, impressionante. É tão impressionante que é o seguinte, o budget inicial dele eram 2 milhões de casas até 31 de 12 de 26. Vai atingir em 25. Então, ou seja, o que vier em 26 é o extra, ou seja, nós fomos muito eficientes na construção. E olha, o Minha Casa Minha Vida tem uma característica absolutamente bacana. O material de construção do Minha Casa Minha Vida, necessariamente somente aquele do PSQ que eu falei agora há pouco. Então, o material de construção que constrói a casa ou o apartamento do Minha Casa Minha Vida é o melhor material de construção, porque isso é uma norma, isso é uma lei que o responsável por aquela obra tem que cumprir, então ele compra o melhor material de construção para fazer a melhor obra. Então, é um sucesso em todo o seu alcance. Minha Casa Minha Vida, de fato, é um belíssimo plano. Uhum. Bacana. Me fale outra coisa, outro setor que é importante, impactante, né, é o setor de obras públicas, né, grandes projetos de infraestrutura, né. Eu vejo aqui na Bahia, em Salvador, onde eu estou, onde resido, você tem muita coisa sendo feita aqui e boas perspectivas, né. O governo aqui do estado mesmo pretende, no ano que vem, já iniciar as obras da Ponte Salvador-Itaparica, que é um projeto de Isso. engenharia de construção aí para 5, 6 É a anos, né? maior ponte do Brasil, né? Verdade, verdade. Um projeto Maior ponte do grandioso. Brasil. E a gente tem muita coisa aqui de viadutos, VLT, metrô. Enfim, é um setor que está aquecido ou ainda pode melhorar muito? Não, esse setor vai muito bem. Há vários anos vai muito bem. Um destaque é o setor do saneamento básico. De fato, quando se fez o Marco Civil do Saneamento Público há 4 anos, ele está pleno. Então, naquele primeiro momento, sem dúvida, algumas prefeituras estavam um pouco claudicantes naquilo, que não foi fácil, né? Mas agora ele pegou, né? Então, você vê obras no Brasil todo. Então, eu enxergo isso aqui, vendo o meu associado vendendo material para as prefeituras, Estado mesmo, União, né? Para essa infraestrutura que a gente chama de saneamento básico. Isso vai muito bem. Obras públicas estão bem, tá? Não houve uma diminuição pós-pandemia, muito pelo contrário, né? Então, a perspectiva é a melhor possível até o final do ano que vem. O ano que vem tem eleição, então como existe um prazo para que você possa inaugurar obras ali até março, abril do ano que vem, então nós estamos com um ritmo acelerado para entregar muita coisa. Então, esse é um setor que, aliás, é o que está carregando muito bem todo o setor da indústria de material de construção. Verdade. Me fale outra coisa, Paulo. A gente falou né, do aquecimento do mercado, a gente conversou, você já falou, inclusive, da questão da taxa de juros, da Selic. Quais são os outros, digamos assim, os outros entraves assim que impactam, que dificultam um crescimento ainda maior do setor, né? O que seria necessário na sua visão? Que tipo de medidas aí para destravar projetos, para facilitar? Enfim, o que é que você apontaria como medidas importantes para o setor? A gente acredita que esse novo funding, vamos chamar assim, colocado pelo BNDES, com os royalties do petróleo, é uma maravilha. Então, isso está de parabéns. O Reforma Casa Brasil está de parabéns. Então, ou seja, vamos dizer assim, o pensamento institucional público vai muito bem. O que a gente precisa, indiscutivelmente, é reduzir a taxa de juros para que quem tem intenção de comprar, principalmente imóvel usado, está muito parado esse mercado. O imóvel novo até que anda, mas o imóvel usado está parado por causa da taxa de juros. Então, a taxa de juros tem que recuar. Isso é indiscutivelmente uma necessidade. Outra coisa que nós enxergamos é que nós estamos com uma taxa de inadimplência alta, então a população precisa sim ter uma oportunidade de quitar as suas contas, ou de parcelar as suas contas, ou de ter algum fôlego, principalmente aquele pessoal que está precisando, de fato, sair do aluguel, ir para casa própria, né, e tudo. Então, são duas questões. Eu sei que são macroeconômicas, mas
apesar que uma influía na outra diretamente, que é a redução da taxa de juros da Selic, para que os outros agentes financeiros do mercado voltem ao mercado, né, oferecendo crédito, e, claro, a melhora da performance financeira das famílias, né, diminuir essa inadimplência que está um pouco alta. Uhum. Em relação à reforma tributária, começa a vigorar, né, no ano que vem, essa fase de transição até, se eu não estou enganado, 2033, enfim. Isso. Mas vocês têm algum estudo de vai fazer? A simplificação é sempre bom, né? E todo mundo é quase unanimidade em relação a isso, a simplificação. Para o setor especificamente, algum impacto, bom, ruim? Já tem algum estudo nesse sentido? Dois impactos muito positivos. O primeiro, indiscutivelmente, nós estamos tirando a tributação da indústria e colocando no consumo. Então, por quê? Nós tínhamos um fenômeno chamado substituição tributária, e ela acontecia sobre o material de construção, né? Então, a indústria pagava não somente o ICMS da operação dela para a loja, como ela pagava da loja para o consumidor final. Então, nós estamos falando do impacto financeiro enorme, porque aqui impacta o ICMS, o IPI, PIS e COFINS. Perfeito. Então, você deslocando tudo isso para o consumo, você paga o imposto uma vez só e lá na frente. Então, isso é extremamente positivo para todo mundo, né? Segundo impacto é as novas técnicas de construção, né? A construção industrializada é uma realidade, né? As construtoras estão a cada dia implementando novidades, trazendo uma modernidade que ocorre no mundo todo e aqui não é diferente. Isso tem um impacto tributário. Então, vai ter uma adaptação, vamos chamar assim, do modo de trabalho dessas construtoras, incorporadoras, etc., para que faça com que esse tributo que é pago no consumo, ou seja, quando a pessoa adquire lá o imóvel, ele ocorra num momento tal, né, que não sobrecarregue antes tanto a incorporadora, a construtora ou mesmo o fabricante de material de construção. Mas aqui, de fato, é repensar o fluxo do negócio. Mas que a reforma tributária é uma excelente notícia para o nosso setor, como é para o Brasil todo, eu sou um otimista, viu, Geraldo? Na minha opinião, o Brasil está mudando e nós estamos vendo a mudança. Em 88, quando veio a Constituição e a gente mudou a tributação do Brasil, o Brasil cresceu. Em 92, quando mudou a tributação, cresceu de novo. Em 2002, quando mudou, cresceu de novo. E agora vamos dar para valer. Vamos crescer de novo, né? Mas precisa estudar, precisa repensar muitos negócios e principalmente fluxo de negócio. Mas a expectativa é a menor possível. Pô, bacana. Então, já estamos quase chegando ao final do programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lançamento, né, do perfil da cadeia produtiva da construção e da indústria de materiais. Vocês lançaram há pouco tempo isso, né, há poucos dias. Faz um resumo do que é esse estudo, alguns resultados dessa análise que vocês fizeram. Isso. Como o nosso setor ele congrega outros setores, e assim, aqui na Abramate, eu conto como 28 setores, mas a gente imagina até que seja um pouquinho mais. O fato é que, muitas vezes, você acaba olhando a construção civil somente por um ângulo, você acaba, muitas vezes, olhando ela somente pelo ângulo da construtora, ou somente pela incorporação, ou somente pela compra de terreno, ou pela base, ou pelo acabamento, etc. Então, o que a gente fez? A gente mostra o fluxo da cadeia inteiro, desde o fornecimento chamamos, matéria-prima, até a obra pronta. Então, a importância do estudo é essa, porque é difícil fazer uma previsão, porque nós não nos encerramos em um mês, um ano, não. Um prédio demora 2 anos e meio, 3 anos. Então, muitas vezes, isso aconteceu em 2015, você vê. Não tivemos um mercado muito bom, mas andamos o primeiro semestre bem, porque era um reflexo de 2 anos atrás. Então esse estudo, a grande vantagem dele é você enxergar a cadeia de forma estanque. Então, olha, é assim que ela funciona e nós imaginamos
que ela vá se comportar no curto e médio prazo da seguinte forma. Esse é o direcionamento que a gente quer que as pessoas enxerguem o nosso setor. Perfeito. E para 2026, já dá para imaginar como é que vai ser o ano, perspectivas, né? A gente tem o Reforma Brasil, que aí o programa vai provavelmente deslanchar, Minha Casa Minha Vida, mas é um ano de eleição, né? E ano de eleição é sempre um ano complicado, né? E um país tão polarizado, enfim. Ano de Copa do Mundo, que o país também fica, né, naquele período ali muito focado também no futebol. Mas vocês já fazem algum tipo de previsão para 2026? Eu Alguma espero análise? divulgar isso agora, no transcorrer do mês de novembro, mas nós estamos otimistas, sim. A gente imagina que vamos crescer o PIB acima do PIB, porque foi bem o que você falou aí. De fato, o Reforma Casa Brasil, nesse primeiro momento, ele está dando um efeito no varejo, mas ele vai dar efeito na indústria de material já agora no começo de 26, né? Nós temos eleição, então muita obra tem que ser concluída, né? No primeiro semestre, muita obra contratada, então a gente acredita que vai ser um bom ano, sim, né? É isso aí. Perfeito. Paulo Engler, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Paulo, obrigado pela sua presença no nosso programa. Vi uma honra tê-lo aqui. Boa conversa, sucesso para vocês aí na Abramat, muitas obras, muitos projetos, que o Brasil, nesse setor, deslanche, porque é um setor fundamental, né, para o país. Quando a construção civil vai bem, a gente sabe, é um termômetro de que o país vai bem, né, quando a construção civil vai bem. Exatamente. Isso Obrigado, mesmo. viu? Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, seu público. Estamos à disposição aqui, quando quiser. Um abraço. Valeu, brigadão. Conversamos com Paulo Engel, agradecendo mais uma vez a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, apoiadora e patrocinadora desse projeto do Webinar da Indústria. Até uma próxima.